né? Veja bem a questão que envolve. Eu tento fazer um link aqui entre a ligação da questão teórica e prática do desenvolvimento da moral como um todo e da lógica, né? Aqui eu tenho um livro de Zenkov, que seria o Introdução à Lógica, a questão teórica, um livro que fala muito sobre, ele é um grande lógico, né, professor e também prático. Ele fala de questões como a linguagem, desenvolvimento da linguagem, argumentos em linguagem comum. É um livro dito muito relacionado à lógica de jogos e sinal, né? Tanto é que é uma introdução à lógica, o raciocínio lógico não é introdutório. Agora, como é que isso você faz a ligação? Muita gente tem uma dúvida, que é a ligação da parte teórica com a parte prática, porque pouca gente consegue introduzir a parte prática da lógica na vida, né? Aí é que está a questão. Como que eu leio um livro e começo a colocar em prática, tornar como hábito a questão da lógica, né? Eu acho que aí tem uma questão muito difícil, uma questão tanto quanto complexa e ao mesmo tempo simples, não simplória, e você tornar como hábito a prática na vida de algo que exercite a questão lógica. Isso é difícil porque você tem que ter alguém que ensine você a transformar em hábito, por exemplo, práticas da vida que transformam, que desenvolvam a questão do raciocínio lógico. Isso é diário, né? Assim como um cara que joga golfe, por exemplo, o Tiger Woods, ele tem que treinar o swing, que é aquele movimento aqui do quadril, com o professor. O cara treina todo dia o swing, né? Uma mulher que é Miss, ela tem o hábito de ser simpática, e ela é normalmente por natureza simpática, né? O trabalho como dignidade, a função do trabalho não é a pessoa enriquecer, dar dignidade para o ser humano, né? Então isso é uma questão tanto quanto complexa, ao mesmo tempo simples, que não é uma questão simples. Para você desenvolver a questão da lógica, introduzir a lógica na sua vida, partir da teoria para a prática, você tem que ter um hábito, né, teórico, e fazer a ligação com a parte prática, né? Você vê um cara como o Tiger Woods, que joga golfe todo dia, que treina todo dia o swing, e é um dos melhores do mundo, foi durante muito tempo, acho que ainda é, treina o movimento de swing todo santo dia com um professor. Aí você pergunta, por que o cara treina swing, um movimento básico todo dia, né? Porque um jogador treina futebol todo dia, treina falta, treina escanteio, treina marcação, porque você tem que desenvolver o hábito, a base do futebol todo santo dia, para quando o cara jogar e ter um nível que chegue e se aproxime da perfeição. A ligação com a perfeição da teoria é a prática. Então, o swing é a prática do golfe que leva à perfeição de um golfista. O treino do futebol é a prática que liga a teoria, a tática, a base do futebol, a perfeição de um time de futebol como jogo. A simpatia do dia a dia de uma Miss, que ela vai apresentar no Miss Mundo, é onde ela treina todo dia, é prática, para levar à perfeição. O treino diário. E o trabalho é a mesma coisa, é o que dá dignidade para o ser humano. Agora, o que você faz? Qual é o caminho da lógica? É você formar um raciocínio através de um treino prático de hábito, obviamente saindo da teoria e partir de uma questão prática. Você tem que desenvolver, se o raciocínio desenvolve até 8, 9 anos, ou seja, numa criança, né? Você tem que desenvolver, tem que ser educado para ter um hábito. Agora, o hábito de desenvolvimento do raciocínio lógico é um hábito simples. Agora, poucas pessoas conhecem, né? E aí não interessa se quem educou você for Ivenkov ou seu pai, você tem que ter na sua família
alguém que compreenda, que entenda e que eduque você da maneira correta, desde a infância, para você desenvolver a capacidade. E aí eu vou dar uma dica básica aqui, que é a relação que existe entre as palavras, como linguagem. Você vai começar a usar, por exemplo, uma linguagem, você pode usar FT como fator tempo. O que seria fator tempo? Aí depende da ligação com que você vai fazer. Pode ser qualquer coisa, FT. A mesma coisa que você pode pegar FT com uma questão de fator tático do futebol, por exemplo. Perceba uma coisa, se você pegar FT e jogar numa equação, ela vai ser igual a FT. Mas se você pegar FT em relação à questão tática, é totalmente diferente. O fator tempo é totalmente diferente do fator tático. Mas os dois se relacionam de maneira, numa equação como FT. Então, assim, isso é um exemplo de uma questão que você pode desenvolver até mesmo a lápis ou a caneta e desenvolvendo a introdução ao raciocínio lógico. Ao fazer uma relação entre o FT como sinal, né? Fator tempo, fator tático, como desenvolvimento da linguagem, para até você encontrar numa equação ou numa questão o sentido disso tudo. Então você teria uma questão como triangular, você teria uma questão muito simplória, na verdade, muito simples, a introdução à lógica. Você teria a questão do sinal, como FT igual ou diferente de FT, FT diferente de FT. Você teria a linguagem desenvolvendo FT como fator tempo, FT como fator tático, que seria na verdade totalmente diferente, FT igual a FT, FT fator tempo diferente de FT fator tático, e o sentido disso tudo seria algo superior, uma equação lógica ou entendimento, compreensão de algo. Isso de maneira simples, você pode pegar inúmeros, vai formar uma equação com inúmeras relações como essa, dentro de uma própria equação. Então você teria a capacidade do sinal, do símbolo, a capacidade da linguagem, de maneira simplérrima, e isso dando sentido numa equação, né? Então isso seria um exemplo extremamente simples de um hábito em relação a uma introdução lógica. É isso aí, bom dia.